Eu estava conversando com o André ali agora. É meio difícil explicar o jogo de hoje, vamos dizer assim. As outras derrotas a gente tinha algum problema em relação à questão de postura, que a gente sabe que faltaram algumas coisas em relação à questão coletiva, tanto na questão individual. Hoje eu acho que a gente fez um jogo equilibrado, dentro da proposta da equipe, em termos defensivos, em termos ofensivos, a questão de criação de jogadas a gente criou, só que a gente não fez o gol. E já havia sido falado para os atletas, assim como eu havia falado para vocês ontem na coletiva, e vi que o Emerson havia falado, que o jogo seria definido nos detalhes, foi falado no intervalo, e no detalhe, numa falha nossa, a gente acabou tomando o gol, o Joinville acabou baixando mais a marcação ainda, a gente acabou criando algumas chances ainda, e acabou não conseguindo converter em gol. Então, assim, eu vejo que é meio que explicar o inexplicável. Eu creio que sim, assim, a gente vê quando a equipe joga mal, tu não vê, vamos dizer assim, tu não vê evolução na equipe, tu não vê a equipe criar, tu vê um bando, vamos dizer assim, tu acaba não vendo, de repente, alguma coisa em termos de evolução para a equipe. O que eu vi hoje foi uma equipe que se portou defensivamente bem, a gente correu risco em dois lances, um no primeiro tempo e o lance do gol no segundo tempo, e no final da partida um contra-ataque que o Joinville teve, que a gente já estava botando o zagueiro dentro da área, tentando uma situação um pouco diferente. Então, assim, eu vejo que é uma equipe que se organizou, se pautou na organização, acabou criando, foi competitiva, não vejo como falta de vontade, isso em momento algum eu posso falar isso, em momento algum eu posso criticar algum atleta em relação a alguma coisa, alguma questão de postura. Foi cobrado a postura deles em relação a algumas outras partidas, que a gente acha que eles não competiram da melhor maneira possível, e hoje eu não posso falar isso. A gente perdeu, e eu não posso dizer para os atletas, eu não posso querer achar um culpado, assim como eu não acho um herói também quando a gente vence. Assim, a gente pode, de repente, existem vários aspectos, a gente pode botar como nervosismo, de repente, às vezes um enquadramento de corpo num lance ou outro. Vamos dar um exemplo, no primeiro tempo teve uma bola do Jardel que ele tirou e aí a bola escapou um pouco, ele acabou pegando com a parte externa do pé, que era uma bola para trabalhar a chapada. No segundo tempo, a bola que o William girou, o Rafael Donato puxou ele, então assim, eu achei que foi um lance de pênalti, mas eu não vou criticar a questão de arbitragem, mas acho que foi um lance de pênalti. O William tentou se enquadrar para finalizar, mas acabou finalizando desequilibrado, perdendo um gol que normalmente ele não perde, mas muito pela questão do desequilíbrio. Então, assim, são detalhes que fazem diferença, que a gente sabe, terminou o jogo, a gente perdeu, e o diferencial foi realmente a definição da jogada, o término da jogada. A gente tem que continuar trabalhando. Vamos falar que, eu vejo assim, não tem muito o que falar, a gente tem que continuar trabalhando para procurar evoluir, para que a gente consiga aproveitar as oportunidades da próxima vez. Não, assim, eu tenho certeza que a questão da pressão da torcida, ela faz diferença, né? A gente sabe que são atletas mais jovens, é um elenco jovem, e isso já havia sido falado desde o início da temporada. A gente pediu um pouco de paciência, a gente sabe que é complicado essa paciência, porque o torcedor ele é pautado na questão de paixão. Realmente a questão de um nervosismo, a gente vê o início do jogo, os primeiros 10 minutos do jogo, se a gente for rever, a equipe errou diversos passes. A gente até estava comentando no banco, eu e o Evandro, no começo do jogo, que os atletas estavam muito nervosos em relação à questão do ambiente. A partir do momento que eles se ambientaram com o jogo, eles começaram a se soltar e o jogo começou a fluir um pouco mais. No segundo tempo, eu acho que a gente fez um bom jogo, a gente acabou falhando e perdendo o jogo. O projeto que foi, vamos dizer assim, determinado, era uma situação de formatação, de utilizar meninos, de fazer uma formatação de uma base para a questão da Série B. A gente sabia que seria dessa maneira que a equipe viria a oscilar. Nesse momento, a gente vem numa sequência muito grande de derrotas, é complicado. Só que assim, poucas pessoas sabem, mas a gente teve que fazer vamos dizer assim, uma adaptação ao orçamento em relação ao início da temporada. A gente estava se pautando numa organização um pouco diferente em relação a alguns atletas, para a gente ter um suporte maior para os atletas mais jovens, e a gente acabou tendo que jogar esses atletas na arena num momento já de pressão. Num primeiro momento eles reagiram muito bem, conseguindo vitórias, e isso deu confiança. A partir do momento que começam as derrotas e as críticas, às vezes alguns atletas não encaram da melhor maneira possível, assim como os elogios demais também. A gente sabe que alguns atletas eles oscilam com a crítica e alguns atletas oscilam com o elogio. Não houve uma conversa em relação a essa questão. A gente teve uma reunião que a gente tem sido marcada mensalmente para que a gente faça avaliação
do trabalho que está sendo desenvolvido. Desculpa. A gente teve essa reunião em relação a algumas situações para a gente pontuar aquilo que está sendo feito em termos de trabalho de dia a dia, em relação à avaliação de atleta por atleta, em relação à avaliação daquele projeto que o clube desenvolveu. A gente sabe que o futebol profissional se pauta muito em questão de resultado. Eu não vou mentir para vocês aqui, a gente sabe disso. Eu sei que vai haver uma pressão muito grande e assim, eu vou continuar trabalhando, tenho convicção daquilo que a gente está fazendo, a comissão técnica, não tenho dúvida nenhuma em relação a essa questão. A gente tem que melhorar os resultados. Se a diretoria optar por fazer alguma coisa diferente, é uma opção da direção. Eu vejo assim, se tu for olhar o nosso elenco, isso eu falei na coletiva de ontem, se tu for olhar o nosso elenco, nós temos 7 jogadores experientes no elenco, realmente experientes, que são o Renan, o Renato, lateral, Célio, João Felipe, Marquinhos, William e Diego Jardel, mais ou menos isso, 7, 8 jogadores. A gente tem o Jardel, o Marquinhos e o João Felipe no departamento médico, o Célio que não vinha jogando por uma situação do Gabriel ter assumido a função e ter se comportado muito bem, e a gente tem que ser justo, independente da idade do atleta ou da experiência do atleta, aquele atleta que está bem, ele tem que ter a oportunidade. O nosso elenco é basicamente formado por muitos atletas jovens, então não tem como a gente pegar e dizer, não, a gente não vai trabalhar mais com jovens e agora vamos trabalhar com jogador experiente. Foi pautado nisso, a gente sabia, e isso foi feito dentro do planejamento, foi feito um corte dentro do planejamento pela questão de orçamento. A gente cerca de 4 a 5 atletas que eram para ter vindo, a gente acabou tendo que fazer esse corte nesse orçamento e teve que se reorganizar dentro disso e jogar esses atletas dentro da arena para ver como eles iriam responder. Se a diretoria achar por bem trazer reforços nesse momento para que a gente ganhe em termos de experiência, eu acho interessante, mas de repente a gente vai ter que ter vamos dizer assim, uma visão um pouco melhor para não acabar botando o planejamento da temporada a perder. Eu vejo assim, primeiro vamos assim, questão da troca do Yuri pelo Rômulo. O Yuri estava cansado, o Yuri cansou, perdeu força, a gente precisava de um jogador de força novamente para que a gente conseguisse ter o equilíbrio em relação à questão defesa e ataque. Então a primeira alteração em cima do Rômulo foi isso. Logo que a gente ia fazer a alteração, a gente acabou tomando gol no lance anterior à alteração. Então eu falei para o Evandro que tinha 20 minutos, acho que era 19 para 20 minutos, comentei com o Evandro que eu faria uma alteração para abrir um pouco mais o time. O Braga vinha muito bem no jogo, assim como o Judson também, mas o Judson faz uma função mais defensiva e o Braga dá um jogo mais, vamos dizer assim, um jogo mais ofensivo. Então a ideia foi o quê? Tirar o volante mais defensivo, botar o Braga para fazer a circulação de bola, fazer a saída de bola, e ele acabou fazendo muito bem. Trazer o Caio para fazer um suporte junto com o Braga e com o Jardel por dentro, e abrir 2 atacantes com força e velocidade pelos lados para a gente fazer uma dobra com aproximação do meia e criar. Se a gente for ver dentro disso, a gente teve algumas jogadas pelo lado esquerdo, que foi triangulações entre o Vitor Costa, o Rômulo e o Diego Jardel, que o Jardel acabou saindo na cara do gol uma das bolas, e pelo lado direito teve 1 ou 2 bolas interessantes que o Lucas Fernandes saiu na frente do gol. Então, assim, em relação à questão das alterações, eu estou seguro daquilo que foi feito. Em relação à última alteração, o Jardel desgastou, estava cansado, e a gente procurou colocar um jogador com uma característica parecida com ele, que era o Chapecó.